Vamos chamar então Pedro Venceslau para a gente falar com ele sobre esse assunto, porque Pedro, é interessante, né, esse artigo, e aí eu gostaria de saber, assim como a colunista do Financial Times disse que Lula venceu aqui no Brasil, para o eleitor brasileiro, a sensação foi a mesma? Olha, certamente essa matéria do Financial Times vai frequentar o horário eleitoral do ano que vem. Os petistas estão comemorando muito, porque é uma revista respeitadíssima, não dá para dizer que é uma revista de esquerda, progressista, pelo contrário, uma revista historicamente conservadora. E agora, também o presidente Lula ganha mais um argumento nessa guerra narrativa com a oposição, com os bolsonaristas. Porque quando Donald Trump tomou a sua decisão e anunciou o fim das tarifas para o Brasil, na mensagem que ele publicou, ele citou nominalmente o presidente Lula. Ainda assim, os bolsonaristas minimizaram essa vitória política do governo, dizendo que o Trump tomou essa decisão por questões domésticas, internas, que foi pressionado pela inflação, pelos empresários norte-americanos e que a diplomacia não teve papel nenhum nisso. É difícil, muito difícil, sustentar essa tese. Já era difícil antes desse artigo do Financial Times e agora fica ainda mais difícil. Porque, obviamente, que o presidente Lula está capitalizando isso, está usando isso politicamente, até para mudar o disco, tirar um pouco o foco da segurança pública, que foi a agenda prioritária desde a mega operação no Rio de Janeiro. Mas, mesmo que Donald Trump tenha sido pressionado por outros fatores, que a diplomacia tenha tido um papel lateral na decisão final do presidente norte-americano, é evidente que isso aconteceu depois de conversas presenciais entre o próprio Lula e o Trump, entre o segundo e o terceiro escalão do governo, entre os técnicos das duas partes. Lembrando que, algum tempo atrás, era um ambiente de terra arrasada nessa relação do Brasil com os Estados Unidos. Os diplomatas diziam que era o pior momento da relação entre os dois países desde que essa relação existe. Lembrando que o Fernando Haddad chegou a marcar uma reunião com o seu par norte-americano, com o secretário do Tesouro. A reunião foi desmarcada sem maiores explicações, ou seja, o caminho estava completamente interditado. E naquele momento, algum tempo atrás, o Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado radicado nos Estados Unidos, se dizia o interlocutor, ele que era a pessoa que tinha acesso ao Donald Trump, e se colocava como alguém que, inclusive, estava obstruindo o diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos. Lembrando que os senadores brasileiros, num gesto de uma tentativa meio desesperada de abrir um diálogo, foram até os Estados Unidos, foram no Capitólio, mas conseguiram conversar apenas com alguns parlamentares do segundo escalão da Casa Branca. Do Capitólio e também com o segundo escalão da Casa Branca. Não conseguiram chegar nem próximo do gabinete de Donald Trump. E aí foi uma guinada, né? Um duplo tweet carpado, que o Financial Times foi a cereja do bolo para o presidente Lula.